Bem-vindos de volta, pessoal. A Holanda está explorando uma nova fronteira na energia solar, lançando plataformas solares flutuantes no Mar do Norte. Não são apenas painéis simples colocados na água. São estruturas autônomas avançadas, projetadas para se mover e girar em resposta às mudanças na luz solar e nos padrões climáticos. Engenheiros holandeses estão combinando arquitetura naval, robótica e otimização de energia para desenvolver sistemas que podem sobreviver a condições marítimas adversas, enquanto se ajustam continuamente para maximizar a produção de energia. Essa inovação permite a geração de energia solar em águas abertas, preservando o espaço terrestre e oferecendo novas oportunidades para energia limpa em larga escala, perto de cidades costeiras. As ilhas solares flutuantes que estão sendo testadas na Holanda são compostas por plataformas interligadas, circulares ou poligonais. Elas repousam sobre a superfície do Mar do Norte. Essas plataformas são projetadas para permanecerem estáveis na água, apesar das correntes e ondas. Os engenheiros utilizam materiais flutuantes, como pontões preenchidos com espuma, ou estruturas ocas que podem se curvar sem quebrar. A construção da plataforma é leve, mas resistente, permitindo-lhe suportar painéis solares pesados enquanto se ajusta ao movimento. Essas ilhas podem ser dimensionadas de forma modular, o que significa que seções podem ser adicionadas ou removidas, dependendo das necessidades energéticas ou de fatores ambientais. Diferente das tradicionais plataformas solares flutuantes em lagos ou represas, as plataformas do Mar do Norte são projetadas para ambientes muito mais turbulentos. Isso significa que elas precisam suportar ventos fortes, maresia e ondas intensas sem virar ou se desintegrar. Para atender a essas demandas, desenvolvedores holandeses incorporam juntas amortecedoras e sistemas de ancoragem flexíveis que permitem que a ilha se mova ligeiramente enquanto permanece ancorada. Os materiais são revestidos para resistir à corrosão da água salgada, e todos os componentes elétricos são selados em caixas à prova d'água. Toda a estrutura é construída para ter baixa manutenção e sobreviver por décadas no mar. Os painéis solares nessas ilhas são montados de forma que podem inclinar e girar. Esse movimento não é aleatório. Pequenos computadores de bordo usam sensores de luz solar e dados meteorológicos para otimizar constantemente o ângulo e a direção de cada painel ao longo do dia. Quando as nuvens se aproximam ou o sol muda de posição, o sistema se ajusta em tempo real para capturar o máximo de energia possível. Esse nível de ajuste ativo aumenta o rendimento energético em comparação com sistemas de posição fixa e garante maior eficiência, mesmo nas condições variáveis de um ambiente marinho. Uma das características mais impressionantes dessas plataformas é a capacidade de se reposicionarem. Cada ilha é semi-autônoma e equipada com pequenas unidades de propulsão ou linhas de ancoragem ajustáveis que permitem que ela se mova ligeiramente dentro de sua área designada. Isso ajuda a evitar o sombreamento de outras plataformas e protege os painéis durante tempestades. Ao reagir a previsões de ondas ou mudanças repentinas de vento, a plataforma pode diminuir seu perfil de energia ou reorientar-se para enfrentar menos resistência. Essa capacidade de autoajuste reduz o risco de danos e torna a manutenção mais segura e menos frequente. A energia gerada pelos painéis solares flutuantes é coletada e gerenciada por inversores e controladores a bordo. Esses dispositivos inteligentes convertem a eletricidade de corrente contínua em corrente alternada, que é adequada para a rede elétrica. A partir daí, cabos submarinos transmitem eletricidade de volta para a costa, ou, quem sabe, para instalações offshore próximas. Em alguns projetos, a energia pode ser armazenada temporariamente em módulos de bateria, que são integrados diretamente na base da plataforma. Isso permite suavizar as flutuações e fornecer energia quando a demanda é alta, mesmo que o sol não esteja brilhando naquele momento específico.
Para se manter em posição, cada ilha é ancorada, usando uma combinação de amarras no fundo do mar e linhas de amarração flutuantes. Esses sistemas de ancoragem devem ser fortes o suficiente para suportar forças súbitas de tempestades, mas também flexíveis o suficiente para permitir um pouco de movimento da plataforma. As linhas de amarração são presas em vários pontos para evitar que todo o sistema gire ou se desloque. Engenheiros holandeses estudam cuidadosamente a topografia do fundo do mar antes da implantação, garantindo que as âncoras possam ser instaladas com segurança, sem danificar a vida marinha ou interferir nas rotas de navegação. Cada ilha solar flutuante é monitorada por um sistema de controle remoto, conectado via satélite ou rádio marítimo de longo alcance. Operadores em terra podem acompanhar o desempenho, receber alertas sobre o status dos equipamentos e até mesmo comandar a plataforma para entrar em modo de segurança durante condições climáticas perigosas. Sensores monitoram a altura das ondas, a velocidade do vento, a temperatura, a geração de energia e a condição dos equipamentos. Todos esses dados são usados não apenas para segurança e manutenção, mas também para aprimorar futuras versões da plataforma, analisando como diferentes projetos se comportam em condições reais. A manutenção dessas usinas solares flutuantes é realizada por embarcações especializadas que conseguem se aproximar das plataformas com segurança, mesmo em águas agitadas. Drones e braços robóticos estão sendo testados para pequenos reparos, inspeções ou tarefas de limpeza. Como a maresia e as aves marinhas podem reduzir a eficiência dos painéis, os sistemas incluem jatos d'água ou revestimentos hidrofóbicos para manter as superfícies limpas. O objetivo a longo prazo é minimizar a intervenção humana para que as plataformas possam operar por anos com apenas visitas ocasionais, reduzindo muitos custos operacionais, em comparação com as usinas solares em terra. O impacto ambiental tem sido uma preocupação central no design dessas plataformas flutuantes. As estruturas são colocadas em áreas com mínima sensibilidade ecológica e são espaçadas para permitir o fluxo de água por baixo delas. Biólogos marinhos estão estudando se o efeito de sombreamento sobre os painéis influencia a vida marinha, e alguns resultados iniciais sugerem que as plataformas podem funcionar como recifes artificiais. O governo holandês também está testando formas de combinar plataformas solares com o cultivo de algas marinhas ou zonas de habitat para peixes para criar espaços oceânicos multifuncionais. Todo o sistema é projetado pensando na escalabilidade. Como cada ilha é modular, grandes conjuntos podem ser construídos conectando unidades individuais. Isso facilita o transporte, a instalação e a expansão do sistema, sem grandes custos iniciais de construção. À medida que a demanda por energia renovável cresce, essas fazendas solares flutuantes podem ser instaladas em torno de parques eólicos offshore ou integradas a redes de energia marítima maiores. Sem a necessidade de ocupar um espaço valioso em terra, as ilhas solares flutuantes podem se tornar um componente vital na transição global para sistemas de energia mais limpos e adaptáveis. Se as ilhas solares flutuantes continuarem a se mostrar confiáveis no Mar do Norte, outras nações costeiras podem adotar o modelo para redes de energia marinha em larga escala. Essas ilhas poderiam um dia ser conectadas a parques eólicos offshore e sistemas de armazenamento de energia submarinos, para formar zonas de energia totalmente integradas no mar. Cada elemento flutuante poderia gerar, armazenar e rotear eletricidade dependendo da demanda em tempo real. Em cenários de desastre ou grandes interrupções, ilhas solares móveis poderiam ser reposicionadas para fornecer energia de emergência perto de regiões costeiras afetadas. Sua natureza autônoma as tornaria adaptáveis tanto em aplicações civis quanto militares. Olhando mais para o futuro, as ilhas solares podem evoluir para além da produção de energia, transformando-se em plataformas marinhas multiuso.
Projetos futuros poderiam comportar sistemas agrícolas como estufas flutuantes ou fazendas verticais, combinando a produção de alimentos e energia em alto mar. Alguns conceitos incluem unidades de dessalinização de água, alimentadas diretamente por painéis solares, entregando água doce para a terra firme próxima via tubulações submarinas. Em implantações em alto mar, agrupamentos de ilhas autônomas poderiam até servir como pontos de apoio para pesquisas científicas ou retransmissão de comunicação. Com a crescente disputa por terras, a ideia de uma infraestrutura de energia funcional no mar se torna cada vez mais prática. Se os sistemas piloto continuarem a apresentar bons resultados, a Holanda poderá em breve implantar matrizes inteiras de plataformas solares flutuantes que trabalham juntas como fazendas de energia inteligentes. Cada ilha operaria de forma semi-independente, compartilhando dados de desempenho e ajustando posições para minimizar o sombreamento, enquanto resistem a ondas e tempestades. A energia que geram poderia ser alimentada diretamente nas redes costeiras ou usada para apoiar operações offshore, como dessalinização ou produção de hidrogênio. Com a crescente pressão sobre o uso da terra e a demanda crescente por energia limpa, essas ilhas solares flutuantes podem se tornar uma característica padrão do horizonte do Mar do Norte. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.